Olá, irmãos, olá, amigos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre nossas vidas neste dia. Amém. Estamos felizes por estarmos com vida e com saúde e por estarmos aqui nos reunindo nesta segunda-feira, 5 de julho, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. É muito bom e é muito gratificante. É renovador a cada manhã poder estudar da palavra do Senhor. E o melhor é compartilhar desses estudos com vocês aqui através do canal A Bíblia em Gotas. E assim desejamos que vocês se sintam à vontade aqui conosco. Ficamos felizes pela companhia de vocês. Pedimos que se inscrevam, que deixem seus likes, que compartilhem, porque compartilhar é levar o Evangelho de Cristo avante, né? E esse é o nosso papel. Amém? Amém por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de proclamarmos a palavra dele, de levarmos avante a palavra dele. Amém? E antes de iniciarmos o estudo, eu os convido para que nós possamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, quão bom és tu, meu Senhor Deus, pela vossa infinita bondade e misericórdia, pelo seu imenso amor para com cada um de nós. Obrigada, meu Senhor, por despertarmos com vida e com saúde. Obrigada, meu Pai, pela oportunidade de vida, pela oportunidade que estamos tendo aqui neste momento de estudarmos a sua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o seu Santo Espírito, Senhor, que está aqui conosco, aqui nesta terra, que ele venha ser o nosso instrumento de motivação, ele venha nos alimentar de uma forma extraordinária para que nós a cada dia venhamos sentir mais e mais necessidade de estarmos diante de Ti, de estudarmos a Tua palavra, Senhor Deus, e principalmente colocarmos em prática em nossas vidas. Pai de amor, pedimos em nome de Jesus que as Suas bênçãos sejam derramadas sobre nossas vidas e sobre nossos irmãos, nossos amigos, parentes e familiares. E que neste dia venhamos ter, Senhor Deus, a graça da Tua paz, nos preenchendo e nos animando. Obrigada por tudo, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema da lição de hoje é contagioso. E o livro de Provérbios, ele vem trazendo lá no capítulo 14, no verso 30, a seguinte mensagem: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Por que esse provérbio, né? O que esse provérbio tem a ver com o tema é contagioso? Números capítulo 12, versos de 1 a 3, nos diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Amém? Porque Miriam e Arão estavam perturbados. Eles se deixaram levar pelo ciúme. A princípio, o ciúme de Zípora. Ficaram aborrecidos, porque ela era uma estrangeira. Tinha vindo de Midian, conforme está escrito lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 1. E quando nós lemos esse texto, né, eles ali fazendo um complô contra Moisés, nós percebemos que a degradação da natureza humana se revela de maneira desagradável. Ou seja, eles estavam falando pelas costas de Moisés. Eles estavam fazendo críticas destrutivas contra Moisés e contra a esposa de Moisés. E quando eles entraram nessa onda de críticas, eles deixaram de considerar que Moisés, ele era um mensageiro profético de Deus. Deus havia instruído Moisés a designar 70 anciãos de Israel que o ajudassem a levar o fardo da liderança, conforme está no livro de Números, no capítulo 11, nos versos 16, 17, 24 e 25.
Nós vimos na lição anterior que o fardo estava muito pesado para Moisés. E aí agora Deus ouve o clamor de Moisés e Deus instrui Moisés a designar 70 anciãos para ajudá-lo. E Arão e Miriam, por desempenharem importantes funções de liderança, conforme está no livro de Êxodo, no capítulo 4, nos versos 13 a 15, e no livro de Miqueias, no capítulo 6, no verso 4, por eles desempenharem também funções de liderança, eles se sentiram ameaçados pelo desdobramento da nova liderança. E aí começaram a criticar. Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Conforme está no livro de Números, no capítulo 12, no verso 2. E a sedição de Miriam e Arão, ela tem consequências. Deus, ele respondeu a essa reclamação de uma forma muito severa. Nós iremos ler no livro de Números, agora com a graça, Números 12, dos versos 4 ao 13, e vamos entender qual foi a resposta de Deus para toda a perturbação, né, para toda a revolta ali criada por Miriam e por Arão, né? E essa resposta de Deus, ela tem a ver com o Provérbios 14:30 que nós lemos, né? Então vamos verificar como Deus reagiu, né? Como Deus respondeu a essa reclamação, a esse motim. Bom dia, meus irmãos e meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal A Bíblia em Gotas. Realmente, Eliana, a inveja é a podridão dos ossos, como diz a palavra do Senhor. A inquietação e a rebeldia levam a decisões precipitadas e a consequências terríveis. Nós encontramos isso na experiência de Arão e Miriam, quando eles se rebelaram contra a autoridade divina na liderança de Moisés. Nós vamos ler agora o livro de Números no capítulo 12, a partir do verso 4 até ao 13, que nos diz assim: Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Amém? A resposta de Deus foi imediata e não deixou espaço para interpretação. Deus repreendeu os dois e Miriam ficou leprosa. O dom profético não era uma arma usada para exercer mais poder. Moisés era adequado para liderar porque havia aprendido que era extremamente dependente de Deus. No verso 1 que a Eliana leu, Miriam foi mencionada antes de Arão. Isso, como nós podemos ver, sugere que ela pode ter instigado a investida contra Moisés. Já imaginaram isso? Arão, ele já ministrava como sumo sacerdote. Se ele tivesse sido acometido de lepra também, ele não poderia mais entrar no tabernáculo, nem ministrar em favor do povo. Esse castigo dado a Miriam, essa lepra, que foi temporária,
O que ela mostrava? O que ela comunicava? Ela comunicava o descontentamento divino com os dois irmãos. E esse castigo, ele promoveu a necessária mudança de atitude. O apelo de Arão por Miriam confirma que ele também estava envolvido, como nós podemos ver em Números 12 e 11, né? Quando ele pede, né? Quando ele roga para Moisés, dizendo que eles tinham procedido loucamente, né? Que eles tinham pecado. Então isso mostra que ele também estava envolvido. E agora, em vez dele criticar, a gente vê ele, Arão, implorando pela cura, implorando por Miriam. E Moisés, como nos mostra no verso 11 ao 13, ele intercede por ela junto a Deus. Ou seja, em vez dele permitir que os dois líderes, né, sofressem o impacto total das consequências de sua rebelião, ele intercedeu por eles. E Deus ouviu as orações de Moisés. Deus, ele deseja ver essa mesma atitude em seu povo. Ou seja, a nossa atitude, meus irmãos, meus amigos, deve ser de reconhecimento quando nós cometemos algum pecado, quando nós reclamamos, quando nós murmuramos. Nós devemos reconhecer que agimos mal e ter essa atitude de pedir perdão, atitude de nos voltar para Deus, de implorar por perdão, de interceder uns pelos outros, porque a intercessão, ela faz uma grande diferença na controvérsia entre o bem e o mal. Amém? E Deus, ele ouviu a oração, a intercessão de Moisés e ele curou Miriam. Amém? Embora seja fácil criticar a liderança da igreja, nossa igreja e nossa vida espiritual não seriam melhores se intercedêssemos em favor de nossos líderes, mesmo quando discordamos deles? Essa é a reflexão que fica para hoje, que possamos refletir. E assim chegamos ao final de mais um estudo da Palavra do Senhor, gratas a Ele, porque Ele nos dá forças para que continuemos aqui, firmes nesse propósito. Gratas a Ele pela companhia de cada um de vocês, nossos irmãos e nossos amigos que estudam conosco a cada dia. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre cada um de nós, amém? Nesse momento, aqueles que puderem, que fechem seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o Teu nome. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pelo despertar com vida, com saúde. Obrigada por este dia, meu Pai querido. Obrigada pela companhia de nossos irmãos e nossos amigos que estudam conosco. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada pela companhia do Teu Santo Espírito, Senhor, que nos instrui, que nos guia e que nos conduz, Pai. Que Suas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre cada um de nós. Nos ajude, Pai, a sermos gratos a Ti, a termos o coração agradecido, Pai querido. Fica conosco, derrama Suas bênçãos, Senhor, sobre cada um de nós, sobre nossos familiares, Pai Santo. Dai-nos um dia na Tua companhia e na Tua presença. São bênçãos que Te pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.